Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estou olhando a hora aqui, 20 horas 3 minutos. Estamos ao vivo com o seu programa Canal da Educação. Você, professora, você, professor. Hoje nós vamos falar sobre ações de combate ao golpe e a criação do Comitê da Educação, dos Direitos e da Democracia. Quem está conosco aqui é o professor Cláudio Antunes, diretor e coordenador de imprensa do Sindicato dos Professores. Boa noite, professor. Boa noite, Valdir. O que representa, mais uma vez, nós estamos falando sobre esse tema, né? A questão dos nossos direitos que muitas vezes são atacados, principalmente agora, né, nesse governo ilegítimo do Temer. Pois é, então a gente agora está vivendo o momento das consequências ou desdobramentos do golpe que ocorreu no nosso país. Um golpe institucional em que se força a retirada de uma presidenta eleita com o objetivo muito claro de ocupar espaços em que ganha-se então o poder de também avançar sobre os direitos dos trabalhadores. Até em função disso, os trabalhadores se organizaram no país inteiro, nos seus vários ramos, e montaram comitês, frentes, né? Então nós montamos a Frente em Defesa, aqui no Distrito Federal, né? A Frente em Defesa da Educação, dos Direitos e da Democracia, e vamos combater esse golpe até para que esse reflexo não seja utilizado, que são os reflexos do golpe, para justificar a retirada de direitos dos trabalhadores. Ok, você também pode participar desse programa através do nosso WhatsApp, 619, agora tem que ter um 9 na frente, 81620065, e também pela linha direta que o Diego vai colocar como. Para participar do Canal da Educação é muito fácil. Basta acessar o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial do programa, você irá encontrar o formulário do Linha Direta. Coloque o seu nome, a sua mensagem ou pergunta, selecione Canal da Educação e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o Canal da Educação. É isso aí, participe, fortaleça esse órgão de comunicação muito valioso. Antes de nós passarmos aqui para as perguntas que estão chegando no nosso WhatsApp, nós vamos apresentar um pequeno vídeo, né, professor Cláudio? Isso. Põe no ar, Diego. Você sabe o que está em jogo com este golpe que está em curso no Brasil? A reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria. Se aprovada, você vai precisar trabalhar cada vez mais para se aposentar, com menos benefícios. O PL 257 de 2016 acaba com o concurso público e reduz os direitos dos servidores federais, estaduais e municipais. A Lei da Mordaça tira a liberdade dos professores, proibindo-os de se expressar livremente em sala de aula. Será o fim da educação inclusiva e emancipadora. Pense, o golpe é contra você, é contra os trabalhadores e afetará a vida de todos nós. Sem expressão não há educação, sem expressão não há democracia. Sem direitos, não há futuro. Frente em Defesa da Educação, dos Direitos e da Democracia. Simpro-DF. Professor Cláudio, como é que está o envolvimento do movimento sindical em prol desse golpe? Então, nós temos, né, a CUT coordenando no país inteiro esse trabalho de combate ao golpe e das consequências, né, do que a gente já tem visto com esse governo ilegítimo. A frente e os comitês, elas si só já demonstram essas ações. Ontem mesmo, no Simpro à noite, nós fizemos um segundo momento, né? Nós lançamos o comitê na quinta, na sexta nós tivemos atos no país inteiro da frente, e ontem nós tivemos um momento de debate sobre aposentadorias, né? Os riscos que estão aí colocados num projeto de reforma previdenciária. E falamos também um pouco do 257. Mas no nosso caso, que é a educação, nós estamos também com reflexos diretos, tanto do ponto de vista previdenciário, a aposentadoria especial do professor sendo questionado, e também uma tentativa nas assembleias legislativas municipais, estaduais e agora em âmbito federal, tentando silenciar a educação, esterilizar a educação com a lei que nós estamos chamando de Lei de Mordaça, Lei da Mordaça.
né? Então são várias frentes que tentam não só retirar direitos, mas impedir inclusive que a educação reaja. E nós vamos reagir. Professor Cláudio, algumas perguntas chegando aqui do nosso WhatsApp, vou tentar dar uma peneirada para a gente trabalhar sobre o assunto. Ações de combate ao golpe e a criação do Comitê da Educação dos Direitos da Democracia. Este é o nosso tema de hoje. Eu vou fazer essa da Regina Célia de Planaltina. Ela pergunta: essa insegurança que estamos vivendo com o governo Temer, a cada dia caindo uma peça, e com o legislativo e um judiciário totalmente desacreditado, de que forma reflete para a nossa situação na secretaria, pois sou temporária? Boa noite, Regina, né? Isso, Regina Célia. Regina, nós temos isso também como reflexo na política local. Você vê que nós estamos em plena campanha salarial, com o governo federal que já nos causou muitos problemas no ano passado e ainda este ano. E esse cenário nacional que converge para tentar retirar direitos, também é o mesmo cenário que impede que a gente avance nas discussões trabalhistas, ou seja, ampliação de direitos, ampliação da remuneração do professor. Então, acaba que fica tudo estagnado, objetivando, né, claro, não só a retirada de direitos dos trabalhadores, mas também criar empecilhos para que você avance. Então, mesmo aqui no Distrito Federal, em âmbito local, a gente tem esses reflexos porque o governo local acaba seguindo um pouco da política nacional, que é, bom, se a moda agora é de tirar, por que eu vou acrescentar? E isso vai nos prendendo a esse cenário. Quem ganha com isso são os governos federal, que hoje nós temos um governo golpista, porque segura o servidor nas suas conquistas, e os governos estaduais, né, que estão vendo, inclusive, o governo federal fazendo o seu trabalho sujo, né, de impedir que a gente avance. Ok, professor. Celso Maia, ele é professor de Taguatinga, né, da Regional Taguatinga. Quais as ações do movimento sindical para combater o PL 257? Boa noite, é o Celso Maia. Então, Celso, a gente já tem, desde a origem, a gente tem acompanhado o 257, no pré-anúncio, quando a Dilma fez, né, que faria um projeto que pudesse alavancar a economia. Porque tem uma coisa que é verdade dentro do 257, tem partes dele que também nos interessa que ocorra, ou pelo menos dá para dizer que nós não somos contra que ocorra. O 257, ele tem um lado que diz, que trata da renegociação das dívidas dos estados, dos governos estaduais, com a União. E aí, para nós não é empecilho, não é problema que o governo federal renegocie essas dívidas, e isso facilitaria, inclusive, se bem feito, as negociações com os trabalhadores. O que você não pode, dentro do 257, fazer é criar uma condição de que, uma vez renegociada a dívida, os estados ficariam aí impedidos de negociar também avanços para o conjunto dos trabalhadores. Nós não vamos querer, mas a parte da renegociação, sim. O 257 também, que começa lá no anúncio já da Dilma, né, ele é apresentado inclusive pela Dilma, ele vem para o Congresso Nacional falar de que tem que mexer fazer uma reforma previdenciária, mas ele não desenha um modelo. Isso é ruim, porque acaba jogando numa casa muito problemática a possibilidade deles abrirem essa discussão, que é o que fizeram agora, abrir uma discussão, mas não é o 257 que faz uma proposta, como está sendo elaborada agora pela Presidência da República interina, de colocar os trabalhadores, todos, homens e mulheres, para aposentar com 65 anos de idade. Então, o que a gente tem feito? A gente tem denunciado, tem ido nas audiências do Congresso Nacional, desde a origem disso. O projeto 257, ele estava colocado em regime de urgência. Nós fomos recebidos, à época, pelos ministros ainda do governo Dilma, retiramos a urgência para que tivesse o debate. Então, algumas ações o movimento sindical fez, porque senão o 257 já tinha sido até aprovado, né? Então, agora nós estamos naquela fase que a conjuntura mudou, e nós ainda não temos clareza
de para onde que exatamente vai, porque nem mesmo a questão da reforma da Previdência, o governo ventila todo dia uma coisa na televisão, mas não concretiza o projeto lá dentro, né? A última fala é de que até o final de julho entrega a reforma, o projeto de reforma da Previdência, justamente à véspera da votação do impeachment, né? Quer dizer, quer tumultuar o cenário para poder, na mesma pancada, tira o mandato da Dilma e tira também os direitos dos trabalhadores. Vai seguir. Muita participação. Nosso WhatsApp 981620065. Estamos falando sobre ações de combate ao golpe e a criação do Comitê da Educação dos Direitos da Democracia. Quem está conosco, professor Cláudio Antunes, diretor e coordenador de imprensa do Sindicato dos Professores. São 20 horas 14 minutos, estamos ao vivo. Professor Geilson Magu, Geilson Magu, do Plano Piloto. Como unir forças para defender a classe trabalhadora, se às vezes noto que a nossa classe não é tão unida? Boa noite, Gilson. Olha só, sempre foi uma tarefa difícil unificar pensamentos diversos para uma causa. Mas a história também tem nos mostrado que momentos como esse, que é o momento em que nós somos atacados, também são os momentos que a categoria mais se unifica e tem compreensão que precisa estar unido para não perder direitos. Então a gente tem feito visitas nas escolas, os momentos, como eu disse ontem à noite, no Simpro, que esclarece o que é essa reforma da Previdência. Estávamos ontem com técnicos do DIAP, né, que estão fazendo esse acompanhamento dentro da Câmara Federal. E esse conjunto de ações, não só do Simpro, mas de outros sindicatos, tem criado na população o esclarecimento que não é obtido nos meios de comunicação convencionais. Os canais de televisão aí da meia dúzia de famílias que os detêm, né, desde o início da comunicação televisiva aqui no Brasil, lá você não vai ter essas informações que nós estamos dando aqui ou nessas outras redes, ou mesmo nos comunicados do sindicato. E isso vem criando uma opinião divergente daquilo que a gente assiste na televisão. Isso é importante, porque vai chegar um momento em que todos juntos vamos pressionar o Congresso Nacional a não aprovar esse tipo de proposta. Ok. Chega uma pergunta aqui do Cristino Cesário Rocha, uma pergunta parecida com a primeira que eu fiz de uma professora. Sou Cristino Rocha, professor da rede pública do DF. Boa noite, Cláudio. Vejo um cenário político no Brasil atual que não dá visibilidade nem efetividade de um impedimento da presidenta Dilma pela ausência de força ético-moral de quem assumiu o poder, tropeliando a democracia. Acredito, por questão de respeito à sociedade brasileira, o judiciário brasileiro não poderá aplicar o impeachment. O Senado está contaminado. A Câmara dos Deputados está contaminada. Botar pacote de maldade contra trabalhadores, com que moral? Boa noite, Cristino. Essa é uma avaliação perfeita, né? O Congresso Nacional hoje, que já tem sido denunciado por nós como o mais conservador desde a ditadura de 64, também reflete essa falta de credibilidade, de legitimidade para fazer algumas discussões. Então não é um Congresso, e aí eu não estou falando só de discutir a permanência da Dilma ou não, porque eles também não têm moral para fazer essa avaliação, dada aí a chuva de denúncias do comportamento deles. A gente vê desde ontem, por exemplo, uma denúncia do Machado, né, em que ele não cita a Dilma, mas a gente abre jornais como Estadão, Folha, e você tem lá a notícia das denúncias com a foto da Dilma, que nem foi citada. Então, isso é manipulação de informação para proteger pessoas que estão no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado e na Presidência da República. Infelizmente, nós temos hoje também um judiciário omisso das suas obrigações, porque aí tem momentos em que você não pode ser apenas técnico. É preciso fazer uma avaliação conjuntural de quem está promovendo toda essa desarticulação da democracia no nosso país. Tem um mandato popular que está impedido nesse momento e quer consolidar esse impedimento no dia
2 de agosto, que a população já tem demonstrado em pesquisas, que aí eles não tiveram como esconder, né, de que se hoje nós tivéssemos eleições, o mandato popular estaria referendado, porque o Lula seria, por exemplo, reeleito em primeiro turno. Isso é a pesquisa que saiu agora e eles não tiveram como esconder e mostrar. E aí vai se criando cenários ilegítimos, com pessoas ilegítimas, para justificar, no fim de tudo, o momento de atender a classe dominante do nosso país, que financiou essas pessoas para estarem no Congresso Nacional, né, retirando os nossos direitos. A verdade é que hoje nós passamos por uma densa e difícil luta de classe entre a elite, que viu nos últimos 13 anos mudanças sociais importantes acontecendo no nosso país, nunca gostou disso e que agora resolveu tomar à força o comando do país. Eu até acho que a alternância do poder tem que existir sim, mas lá na urna. Ok, professor. Professora Jovina Santos, ela não diz de onde que é. Os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional e Assembleias Legislativas nas 3 esferas do Estado para flexibilizar a legislação trabalhista carece de uma intermediação forte da classe trabalhadora. Pergunto como estão as ações da bancada de Brasília nesse sentido. Boa noite, Jovina, nós estamos num cenário que o parlamento só tem 8 deputados federais, né, do Distrito Federal, e são 3 senadores, né? Nossos 3 senadores do Distrito Federal votaram pela cassação da Dilma e 7 deputados federais votaram pela cassação da Dilma. Um deputado federal ontem, do Distrito Federal, estava na comissão de ética, acho que foi ontem, votou pela não cassação do Eduardo Cunha, do mandato do Eduardo Cunha, né? Votou pela cassação da Dilma, do mandato da Dilma, mas votou contra cassar o Eduardo Cunha. Então, com esse Congresso, é difícil avançar e, ao mesmo tempo, é um desafio para todos nós manter o conjunto de direitos e nós vamos fazer a luta, a disputa para que não seja, então, retirado. Então, o comportamento do Congresso está contaminado. E aí, eu tenho avaliado muito de que, embora o povo tenha ganhado as eleições de 2014, não ganhou o Congresso, se descuidou. Um pouco daquela história assim, eu voto no fulano, mas eu vou votar no adversário dele para fiscalizar. E aí eu acho que muitas pessoas fizeram isso, né? Votaram no fiscalizador, entre aspas, né? E esses fiscalizadores que não têm moral para estar lá, mas estão, quase todos denunciados também nas investigações da Lava Jato, estão fazendo esse processo para não serem presos e para, num momento adequado, que vai acontecer nos próximos meses, ir retirando direitos sociais importantes. Por exemplo, a aposentadoria é um benefício social conquistado pela classe trabalhadora no Brasil há quase 80 anos atrás, que está em risco agora. Mas nós temos outras também situações em risco, como a política nacional de valorização do salário mínimo. É importante que se dê continuidade a isso e não querem fazer. Tem um conjunto de benefícios sociais, porque, embora o Simpro, né, atue no campo dos professores, que são servidores públicos, nós não podemos deixar de olhar para o lado e ver que mesmo os nossos parentes, os parentes dos professores, nem todos são servidores públicos e nem todos serão, porque não tem também espaço para você colocar toda a população brasileira como servidora pública. Então você tem que ter de vez em quando um olhar para além da sua própria situação. E aí a gente tem visto, por exemplo, discutir nessas reformas a mudança dos direitos que são vinculados ao salário mínimo, benefício, auxílio idoso, é um absurdo isso, é você desamparar a população mais carente. Assim como aquelas pessoas, inclusive nós temos professores que estão aposentados em regime sem paridade, são poucos, mas nós temos, sim, em torno de 2.000 e poucos, que se você não tem um investimento nessa política de fortalecimento dos pagamentos que o INSS tem que fazer, não só de salário mínimo, mas lá de quem ganha menos, mas de quem ganha um pouquinho acima, você em breve tem pessoas aí passando fome, porque querem culpar agora todo esse conjunto de política social salarial do trabalhador, tanto da iniciativa privada como pública, como o causador dessa crise e falta de recursos, quando não é.
Ok. São 20 horas 23 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo, até para o nosso professor tomar uma água, que muita pergunta chegando. Aproveite esse tempo, mande no seu WhatsApp 981620065. Estamos falando sobre ações de combate ao golpe e a criação do Comitê da Educação, dos Direitos e da Democracia. Canal da Educação volta já já. Você sabe o que está em jogo com este golpe que está em curso no Brasil? A reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria. Se aprovada, você vai precisar trabalhar cada vez mais para se aposentar, com menos benefícios. O PL 257 de 2016 acaba com o concurso público e reduz os direitos dos servidores federais, estaduais e municipais. A lei da mordaça tira a liberdade dos professores, proibindo-os de se expressar livremente em sala de aula. Será o fim da educação inclusiva e emancipadora. Pense, o golpe é contra você, é contra os trabalhadores e afetará a vida de todos nós. Sem expressão não há educação, sem expressão não há democracia, sem direitos não há futuro. Frente em defesa da educação, dos direitos e da democracia. Simpro-DF. É isso aí, são 20 horas 26 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui ao vivo falando sobre as ações de combate ao golpe e a criação do Comitê da Educação, dos Direitos e da Democracia. Você, professora, você, professor, viu? Quando entrou no ar, eu estou aqui tentando selecionar algumas perguntas, que muitas perguntas fora de assunto, muitas perguntas no tocante à saúde. O professor Cláudio já falou que nós vamos fazer um programa só falando sobre saúde, né, professor? Trazendo alguém para te dar a resposta assim cada vez mais certeira. Professor, sem delongas, que o nosso tempo é limitado, vamos passar aqui a pergunta da Sandra Neuza, da Estrutural. Como o Simpro está trabalhando para combater as políticas de retrocessos
de retrocesso adotadas pelo governo ilegítimo de Michel Temer. O professor respondeu no início do programa, de repente o centro agora, Sandra, vai a resposta então. Então, Sandra, boa noite. Olha só, nós estamos, não só o Simpro, mas todo o conjunto de sindicatos, organizando essa luta através de várias formas. Nós temos campanhas colocadas aí, que você viu um vídeo no intervalo do programa, e no início do programa a gente também colocou esse vídeo. Essa campanha, esses cartazes estão sendo distribuídos nas escolas, nas ruas, vão para outdoor. Fizemos um jornal, Simples Cidadão, que faz a comunicação direta com a comunidade, explicando que golpe é esse, porque, sobretudo, precisamos mudar o encaminhamento da narrativa feita... Tá passando na tela ali, professor. Eu estou vendo ali, né? Então, esse material, ele está em cartaz, está chegando nas escolas, mas também ele vai para outdoor, Valdir. Nós vamos espalhar alguns outdoor em todas as cidades do Distrito Federal, denunciando o conjunto de ações que o governo tem feito enquanto golpe, e nós vamos pontuá-lo para que a população faça a reflexão do que significa cada ponto de ataque na sua vida. E aí, como eu dizia, tem um jornal também, o Simples Cidadão, que está sendo entregue para os estudantes, e em breve nós estaremos entregando na rodoviária. Ele tem um texto, uma história em quadrinho que conta o que isso é, esse golpe, e quais as consequências desse golpe para a vida dos trabalhadores. Então, o que nós precisamos fazer enquanto cidadãos é não se calar, é reagir, é lutar. E cada um vai fazer a sua luta da forma que puder, conversando com o vizinho, esclarecendo, mostrando os materiais que nós estamos aí apresentando. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, também tem feito materiais, atos. Tem que vir, tem que participar, tirar um pouco do tempo e vir para a rua para fazer o combate ao golpe e a defesa, sobretudo, dos nossos direitos. Ok, professor. Samantha Saniak, do Cruzeiro, ela pergunta se o nosso reajuste está garantido neste ano. Boa noite, Samantha. Apesar dessa conjuntura toda, nós estamos aí também na luta para que a gente consiga continuar avançando. Mas é bom frisar que o reajuste que até o governo do Distrito Federal utilizou da televisão para anunciar que vai fazer o pagamento, não é um reajuste produzido pelo governo atual. Nós temos uma tabela salarial vigente que não está sendo paga desde o ano passado, que nós chamamos do calote do Hollenberg no ano passado, não só os professores, mas todo o conjunto de servidores no Distrito Federal, que o governo diz que paga em novembro, que é a folha de outubro. Então, vamos aguardar, e nas mesas de negociação, cada sindicato tem cobrado a confirmação desse pagamento. Agora, o governo precisa apresentar, por isso nós vamos, Valdir, até fazer a assembleia agora dia 21, na próxima terça-feira. Todos convidados. Campanha salarial e esse conjunto de penduricários que o governo deve à categoria, deve aos professores e tem que responder. E a meta 17, que é a que propõe o avanço da valorização do professor aqui no Distrito Federal, ela precisa ser cumprida, e o governo até agora não apresentou uma agenda em que você vai avançar rumo à isonomia, cumprindo uma legislação local assinada pelo Hollenberg, por um governo que vira e mexe, está aí judicializando, está aí questionando direitos. Nós estamos tendo que reverter situações, inclusive no tribunal, justamente porque o governo que assumiu o Distrito Federal é um governo que veio também para fazer esse arrasto no conjunto de direitos. Mas nós temos perna, temos força, né? Os professores são guerreiros, são guerreiras e farão esse combate para poder avançar e manter os seus direitos também. Ok, professor. Chegou uma de linha direta também, o professor Belchior. Já tenho 36 anos de serviço público, mas não tenho idade para aposentar. Faltam 4 anos. Se mudar a lei, não sei nem se vou aposentar. É isso? Boa noite, Belchior. A gente tem uma situação hoje colocada na mídia pelo próprio governo federal de querer tratar todos os trabalhadores, prefeitos de aposentadoria, aos 65 anos. Agora, me preocupa muito mais, às vezes, como que essa informação chega na cabeça e nas casas das pessoas. Porque o que ocorre? A mídia fala, olha, o governo vai fazer isso como se fosse um processo natural, porque eles hoje, a grande mídia, representa o empresariado. Então, para eles, é interessante mesmo forçar com que a gente não aposente pela regra que está vigente.
E aí, para fazer esse anúncio, eles têm se utilizado da metodologia da esperança falsa, que é o seguinte, a expressão direito adquirido, regra de transição vai existir. Todas as duas formas são esperanças falsas, porque assim, primeiro que direito adquirido tem somente aquele que antes de uma nova regra já tinha o direito de se aposentar, mas por algum motivo não fez a sua solicitação, não quer ainda. Então, essa pessoa que representa em torno de 1% dos casos dos trabalhadores tem a chamada direito adquirido. Mas todo mundo, quando ouve isso em casa, acha que a televisão está falando para ele. Claro. Entendeu? O outro mito que existe também no dar a informação que vai mudar para 65 anos, mas eu vou fazer uma regra de transição para quem já trabalha, essa regra de transição, ela existe já hoje para os modelos vigentes. E ela existe, por exemplo, no caso dos professores, para nos retirar o direito da paridade, que os professores aos poucos têm entendido o quão importante é a paridade. Ou seja, eu vou aumentar, Belchior, a sua idade, por exemplo, né, mais 10 anos de trabalho. Você vai agora só se aposenta aos 65. De 55, professor, aí iria para 65. Mas como você já trabalha, eu vou fazer uma regra de transição. Aí você não aumenta, para você não aumento mais 10, eu aumento só 6. Como se fosse pouco. Só que para você pegar isso, você tem que me entregar a paridade, que é o direito que você tem como aposentado no futuro, de receber os reajustes da sua categoria da ativa. Que esse é o nosso maior bem no ato da aposentadoria e que a gente tem recomendado aos professores jamais submeter a uma aposentadoria que não tenha a paridade. Mas aí cria-se armadilhas chamada regra de transição, para tirar isso de você, sorrindo, inclusive. Então, nós estamos aqui denunciando que qualquer mudança hoje previdenciária vai trazer prejuízo para todo mundo. Para o professor que vai se aposentar no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, todo mundo, mesmo com a história da regra de transição, teria o tempo aumentado e para utilizar a regra de transição teria que devolver para o governo, entregar a sua paridade, coisa que nós não recomendamos para ninguém. Ok, professor, estamos quase chegando ao final, mas algumas perguntas chegando, vou tentar ver se eu resumo o máximo possível. A Filomena Guedes, ela pergunta se o Simpro está participando de algum grupo de trabalho neste governo. Boa noite, Filomena. Olha só, o Simpro, no âmbito do governo federal, nós não estamos participando de nenhuma comissão, mas a gente acompanha tudo o que ocorre na Câmara e no Senado. Por exemplo, há 15 dias atrás foi lançada a Frente Mista Parlamentar em defesa da Previdência Social. Então, nós tínhamos interesse de estar acompanhando esse lançamento para até ver quem são os parlamentares que estão se propondo, inclusive, junto com os movimentos sociais, com o movimento sindical, em barrar qualquer alteração na regra previdenciária. Então, participar, por exemplo, de ações assim, nós iremos participar sempre que formos convidados. Estávamos lá no lançamento e faremos o debate sempre que formos chamados a fazer com senadores e deputados que fazem parte dessa frente em defesa da Previdência. No âmbito do governo local, é natural que os sindicatos professores participem de mesas de negociação ou de grupos de trabalho. Por exemplo, nós temos um grupo de trabalho que foi instituído a partir da greve, daquele documento de final de greve, para discutir plano de saúde. Então, tem uma comissão do Simpro que senta com o governo local, né? Tem a nossa comissão que vai fazer a avaliação, que já está fazendo avaliação nesse sentido. Então, esse processo de estar participando é nesse sentido, para responder à pauta da categoria, da classe trabalhadora, tanto naquilo que compete às questões de Senado e Câmara Federal, quanto aqui no governo local. Ok, o Edson Cardoso, ele é da assessoria parlamentar da Câmara Legislativa, pergunta como é a composição deste comitê em defesa da educação, se existe a participação de parlamentares distritais.
Boa noite, Edson Cardoso. Edson, olha só, o comitê ele é aberto para toda a sociedade estar participando. Nesse momento, o comitê que o Simpro organiza na educação, ele vai se relacionar com diversos outros comitês. Nós estamos terminando de fechar uma agenda com a Universidade de Brasília, por exemplo, que veio, né, no lançamento do nosso comitê e está fechando apenas a data e já nos convidou a participar com eles no dia, salvo engano, vai ser dia 30, isso vai ser divulgado no site do Simpro, e é importante que todos se agreguem nessa defesa. Aquele que vem e que se propõe a fazer a defesa dos direitos dos trabalhadores será sempre bem-vindo nas atividades dos movimentos sociais, quer seja, né, o movimento social livre, quer seja o movimento social expressado nos sindicatos, nas centrais sindicais, nas universidades. Então, nós estamos aqui de braços abertos para receber aqueles que querem, de fato, defender os trabalhadores. Danilo Maia pergunta se existe a possibilidade de greve neste ano. Boa noite, Danilo. A possibilidade de greve é sempre real a partir do momento em que os trabalhadores são ameaçados. Nesse momento, nós estamos travando uma grande luta, primeiro com a comunicação para chegar em vocês, aí em casa, o esclarecimento real do que está acontecendo, para que essa força de comunicação alternativa que hoje nós temos, ela gere a condição do esclarecimento para trazer vocês para a rua, para defender esse conjunto de direitos, e aí a gente pode ter necessidade de fazer uma greve, por exemplo, para defender esse conjunto de regra previdenciária, o combate à lei da mordaça. Agora, se for preciso, infelizmente a gente vai. A pauta salarial da categoria, aqui dos professores, já foi entregue para o governador do Distrito Federal, que precisa, como eu disse, começar a responder. São vários itens, um item que é a pauta salarial precisa ser respondido e caso não seja respondido, a categoria vai avaliar sempre nas assembleias, como nós vamos fazer agora dia 21, os encaminhamentos que se desdobram e podem se desdobrar sim para uma greve. Isso é a conjuntura e a própria decisão da categoria sobre a conjuntura que vai dizer para a gente se teremos ou não greve ainda esse ano. Ok, professor, são 20 horas 40 minutos, horário de Brasília. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Professor, suas considerações finais, aproveite também para dar os informes da semana que vem. Boa noite, então, gente, mas ainda finalizando, nós teremos a Assembleia, né, dos professores no dia 21, terça-feira, às 14h30, na Praça do Buriti. Os professores e orientadores educacionais se reúnem nessa data para fazer essa avaliação, né, que foi aqui apresentada ao final da minha fala, né, das condições da pauta salarial da categoria, das reivindicações, das pendências que o GDF tem conosco. É importante, professor, professora, orientador e orientadora, a participação de vocês nessa Assembleia, mas também eu quero dizer aqui que nós precisamos começar a dialogar mais diretamente com a nossa comunidade escolar. Não vamos perder aí as oportunidades que temos nas reuniões de paz, de entregar o jornalzinho que o Simpro fez, né, o Simpro Cidadão, que você já pode, mesmo se não chegou ainda na sua escola, ler o conteúdo dele no site do Simpro, em publicações, nós temos o jornal já para ser lido e quem tem, né, redes sociais, claro, já divulgado ali o link desse jornal para já ir espalhando. Nós precisamos fazer uma rede de comunicação real da classe trabalhadora, que hoje é possível pela internet, e com isso criar as condições de argumentação de combate ao golpe que está aí colocado, que traz para a gente as consequências de perda de direitos, mas também traz para a gente o desafio, né, ou o alto desafio de ir para frente, ir para a rua e fazer essa defesa. Ok, muito obrigado, professor Cláudio. São 20 horas e 41 minutos. Eu gostaria de agradecer muito aqui a mais uma participação do professor Cláudio Antunes, agradecer muito a assessoria de imprensa do Simpro, principalmente a nossa amiga Guerreira Lene, que faz com que esse programa chegue a vocês aí quinzenalmente, a nossa equipe técnica, ao Davidson aqui dentro, ao Diego lá fora, mas agradecer principalmente a você, professora, professor, você público que se interessou por esses assuntos voltados à área de educação, que escreve, que manda o seu e-mail para a gente, que manda o seu WhatsApp. Lembrando que nós temos um encontro marcado no próximo dia 30 de junho, cai numa quinta-feira, às 20 horas, e agora com uma novidade mais do que especial, valorizando os 33, quase 35 mil seguidores
que o Sindicato dos Professores tem no Facebook. Pois é, a partir do dia 30/6, o nosso programa vai ser transmitido ao vivo através do Facebook. E você também pode mandar, além dos comentários, que você pode mandar a pergunta nos comentários do Facebook, pode continuar. Nossa linha direta via WhatsApp também vai continuar. Para você que não tem Facebook, vai assistir o programa na página do Simpro simultaneamente. Ok? Então temos esse próximo encontro marcado dia 30 de junho. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo programa. Você sabe o que está em jogo com este golpe que está em curso no Brasil? A reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria. Se aprovada, você vai precisar trabalhar cada vez mais para se aposentar, com menos benefícios. O PL 257 de 2016 acaba com o concurso público e reduz os direitos dos servidores federais, estaduais e municipais. A lei da mordaça tira a liberdade dos professores, proibindo-os de se expressar livremente em sala de aula. Será o fim da educação inclusiva e emancipadora. Pense, o golpe é contra você, é contra os trabalhadores e afetará a vida de todos nós. Sem expressão não há educação, sem expressão não há democracia, sem direitos não há futuro. Frente em defesa da educação, dos direitos e da democracia. Simpro DF.